E a gente começa falando da cúpula do G20 que acontece no Rio de Janeiro. Entre as várias camadas e os vários fatos que a gente vai analisar aqui para vocês, tem muita expectativa em torno do acordo Mercosul-União Europeia. E o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que isso aí não deve avançar, não. Pelo menos não do jeito que está. Havia uma expectativa muito grande. Vamos entender com o Luca Bassani, então, porque estão rolando protestos na Europa contra esse acordo e isso está influenciando mais uma vez a decisão de Emmanuel Macron. Fala aí, Luca, bem-vindo. Tá sim, Evandro. Boa tarde a você, boa semana aos nossos debatedores, todos que nos acompanham aqui no 3 em 1. Este acordo que desde a década de 90, o final da década de 90, está para sair, né, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, e que ganhou mais corpo a partir de lá de 2019, tudo levava a crer que poderia ser assinado este ano, mas a França deixou bastante claro durante o começo de 2024 e também agora com o presidente Emmanuel Macron que não deve ser assinado este acordo nem na cúpula do G20 e muito menos em 2024 como um todo. Ele disse que essas medidas seriam ruins para os agricultores franceses, para a agricultura europeia como um todo, já que representaria uma concorrência desleal dos produtos sul-americanos para os produtos europeus, dizendo que todas as legislações ambientais e também essas restrições que são colocadas aqui na Europa e que impedem uma produção mais competitiva não acontecem no Brasil e também na Argentina e, portanto, esses produtos não estariam de maneira adequada para serem vendidos aqui. Ao mesmo tempo, vemos que isso causa grande divergência dentro do bloco europeu, já que a Espanha e a Alemanha, dois países também muito grandes no que diz respeito à política europeia, querem a aprovação sim até o final deste ano, mas tudo indica que os franceses estão criando uma espécie de bloco contrário para barrar essa votação no Parlamento Europeu em Bruxelas. Não bastando isso, nós vemos que manifestações aconteceram por toda a França, agricultores que costumeiramente também se manifestam com tratores, jogando esterco em prédios públicos, fazendo buzinaços por todas as cidades da França, mais uma vez vieram a se manifestar para que o presidente não assine o acordo e isso seja esquecido de uma vez por todas. Tudo indica que, neste ano, com a forte presença da França em todas as instituições europeias, o acordo não saia mesmo, mas possa ser retomada essa discussão a partir do ano que vem, ou até quem sabe, em outro governo francês, que acontecerá só em 2027, portanto, não é uma boa notícia para o Brasil neste momento, ao mesmo tempo que nossos diplomatas e economistas dizem que é uma forte medida protecionista francesa. Vamos continuar acompanhando esse caso também. Muito obrigado, Luca Bassani. A gente vai se falando ao longo do nosso 3 em 1. E aí, Gustavo Segrel, que tipo de água que está pingando nesse chope, hein? Eu tenho informações da diplomacia argentina, que está participando dessa tentativa de acordo. Foi feito um acordo que chama Framework Agreement, que tem 3 pilares: diálogo político, a cooperação e a limitação de imposto de importação de todos os integrantes. Esse acordo sim deveria ser assinado pelos 27 Estados-membros da União Europeia e 4 do Mercosul. Porém, está sendo feito também um acordo de livre comércio interino, se chama IFTA, que devido à competência exclusiva em termos de comerciais da Comissão Europeia, só deve ser aprovado pelo Conselho da União Europeia e ratificado pelo Parlamento Europeu, e França não tem poder de veto. Sim. Então me parece que vai por esse lado. Um acordo de livre comércio interino para avançar e França pode reclamar o que quiser, que isso não vai prosperar. Ou seja, diante da resistência da França, Fábio Piperno, vamos sem França. Sim, exatamente. Essa alternativa, até em algum momento aqui a gente falou de algo mais ou menos. É porque se você tem um bloco e apenas um país colocando o pé no freio, ou seja, você vai ter que tirar aquele pé e não o carro todo, né? Perfeito. Quer dizer, ao contrário do que muita gente diz, não é necessária a unanimidade nesse primeiro momento para ter uma primeira versão do acordo. Então, por que, por exemplo, países como o Brasil e uma dirigente como a dona Úrsula, né, que é comissária da Europa, estão há tanto tempo dizendo que há grande chance do acordo sair? Exatamente porque há essa outra possibilidade, essa outra versão. Então, a tendência é que seja fechado em breve esse acordo nesses termos aí que o Segré falou. IFTA. Sim. E o que você avalia, hein, Alan Gani, da maneira como isso está sendo conduzido diante dessa resistência que parece não diminuir? Olha, essa alternativa encontrada aí pela diplomacia dos membros do Mercosul
é bastante salutar, porque um acordo de livre comércio traz ganhos para ambas as partes envolvidas, reduz a pobreza, evidentemente que alguns setores são prejudicados, e aí que chore o setor agrícola francês, mas não tem outra alternativa, é bom para a União Europeia como é bom também para o Mercosul. Agora, Zé Maria Trindade, isso de alguma forma frustra as tentativas do presidente brasileiro Lula de se aproximar, de talvez utilizar essa proximidade com o presidente francês Emmanuel Macron para resolver essa história, para desatar esse nó? Eu até antecipei essa situação aqui. Por mais que o Macron queira, ele não terá coragem de ir contra os agricultores que têm um lobby muito forte na França, né? Por qualquer coisa, eles invadem lá Paris, jogam esterco na Champs-Élysées, enfim, é um lobby muito forte. O Mercosul foi criado ali a espelho da Comunidade Econômica Europeia, né? Era um momento ali no governo Sarney em que se pensava que o euro substituiria o dólar, desde lá, nas transações internacionais, e aí houve a formação de vários blocos, NAFTA e aqui o Mercosul. E aí a gente vê que o atual momento, a história desse movimento pendular, é de proteção do próprio país, da sua economia, e não de blocos. E essas instituições perderam essa vitalidade, essa força. Eu até compreendo a situação dos agricultores franceses. Eles estão fora da realidade. A nossa agricultura tem um produto bem melhor, muito mais barato, competitivo, chega na Europa por um preço melhor e melhor qualidade, e aí os agricultores estão com medo. Na verdade, a história tem mostrado que a competição é boa, porque aí eles aprenderiam a ter um produto melhores matrizes, melhores produtividade, que é a produção por metro quadrado e assim por diante. Então, eles estão querendo fechar a França. Essa saída nova, ela é boa. Ela é boa, pode levar o produto para a Europa, o produto brasileiro, e lá a situação fica bem melhor. E aí me disseram que é o primeiro passo, porque depois é industrialização. Nós exportamos muito natura, carne, soja para fazer ração e temos que importar produtos mais industrializados. E aí, Piperno, o que foi? Não, tá perfeito isso, mas veja, olha como que também o mundo né? No momento em que, por exemplo, a Europa ela se abastecia das suas colônias africanas e também devastava muito do seu meio, enfim, das suas florestas e tudo mais, para poder produzir mais e mais barato, ela fazia isso sem nenhum veto, até porque naquela época também não havia esse tipo de consciência ambiental que tem hoje, e muito menos essa consciência em relação às colônias. Só que a partir do momento em que surgem outros players e ela já não tem mais essas vantagens competitivas, algumas geradas de forma espúria, como a exploração colonial, aí, opa, agora eu não posso mais. E é evidente que a agricultura europeia, ela nunca mais vai poder competir com a sul-americana. Até porque, quando a gente fala em Brasil, Argentina e Paraguai principalmente, a gente está falando em país com extensas áreas para cultivo. Piperno, você toca num ponto bastante interessante, porque tirando a Alemanha, né? O que sobra ali de indústria forte na Europa, né? França ainda. Então, eles têm um grande problema em relação à Ásia, com a competitividade da indústria e no agronegócio em relação ao Brasil. Então, a Europa vive hoje um grande drama aí, com exceção de Alemanha, a indústria da França, o resto é tudo serviço.